E aí, pessoal, e segue chegando informação em cima de informação. Essa é uma época que o mercado, sobretudo essa parte de bastidores, de venda e compra de jogador, não para. E nós temos informações que dizem respeito, para mim, ao melhor jogador do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Desde que Adriano Espadoto colocou aquele post poucas horas antes do jogo entre Grêmio e São Paulo, o último jogo, o jogo da classificação para a final, dizendo que poderia ser o último jogo de PP, o mercado, obviamente, abriu um leque de situações e a gente tem que ir atrás de informações. E uma das pautas principais que a gente tem que procurar é a questão do PP. E a fonte qual é? Portugal. A imprensa de Portugal. O que diz a imprensa de Portugal e como isso está sendo vinculado lá em Portugal? Pois eu digo para vocês, em Portugal dá-se como certa a ida de PP agora para o Porto. Olha só, o técnico do Porto, o Sérgio Conceição, deu uma série de informações. Disse assim, a gente negocia com o Hulk, que é um jogador que já já brilhou no Porto, e o outro é esse jovem talento, um jogador fantástico que é PP. Ou seja, o técnico abriu isso. Quando isso chega nessa linha, é porque o negócio já está com muito andamento. Um treinador não faria isso. Ele deu uma entrevista, é só procurar Jornal Português Record. Vale a pena, porque ali a gente vê claramente que nível está essa situação e essa discussão. E isso a gente tem que entender. O Grêmio agora admite isso. O Grêmio admite, o presidente Romildo, sempre muito comedido nas palavras, o presidente Romildo disse que não gostaria de vender nesse momento, mas se a proposta chegar, o Grêmio vai ter que pensar isso e entender isso. Lembrando, o Grêmio tem 70%, a proposta é em torno de 18 milhões, ou seja, o Grêmio deve ganhar líquido aí pelos 70% em reais, mais ou menos uns 88, 90 milhões de reais. Um grande negócio, mas um negócio abaixo do nível desse jogador. A gente sabe disso, a pandemia mudou. O Grêmio vendeu o Everton por um valor abaixo e vai vender o PP por um valor abaixo do que vale. Só para a gente ter uma ideia do que representa isso, o Orejuela, 50% do valor é 3 milhões e meio de euros. O que é o PP na hierarquia do Orejuela? O Diogo Barbosa, que o Grêmio contratou, o Grêmio pagou 25%, mais de 1 milhão e meio de euros. O Grêmio vai receber 13 milhões de euros, valor total do Grêmio, pelo PP. É pouco, né? Dentro dessa parte. Mas isso é uma outra discussão que a gente não vai. Vamos continuar falando disso aqui. Qual é a ideia do Grêmio? Tentar levar o máximo possível o PP. O mês de janeiro apresenta muitos jogos e talvez o último jogo do PP no Grêmio nesta janela seria no dia 3 de fevereiro, curiosamente, o jogo de ida da final da Copa do Brasil, porque no dia 4 fecha a janela em Portugal. Ou seja, dificilmente esse jogador continua com a gente para a final, para a grande final da Copa do Brasil. Tomara que ele saia como saiu o Everton, por exemplo, naquela último jogo do Everton, vencendo o Internacional, fazendo uma grande atuação, ele nos fazendo uma grande atuação contra o Palmeiras e dando essa oportunidade. Talvez essa seja a barganha do Grêmio nesse momento, nada além disso. O que pode salvar o Grêmio nisso, talvez se o Porto efetivar a contratação do Hulk, esperar mais 6 meses, mas pelo que consta e pela forma como está se comunicando isso, seja o Espadoto, seja o próprio presidente Romildo, mais comedido é verdade, mas também admitindo o negócio, e seja principalmente pelo que vem do Porto, dão conta de que o negócio foi encaminhado. Algumas informações dão conta de que existe um acordo verbal do Grêmio liberar ele agora, em razão de não ter liberado na última janela, que é onde o Porto queria ele. Existe essa discussão. Eu não consegui confirmar isso, mas é uma informação que circula dentro do Grêmio, que o Grêmio teria dito, olha, a gente não libera agora, mas na próxima janela a gente toca as competições, lembrando que o PP, para mim, é o grande jogador do Grêmio, é a grande diferença, é um baita de um jogador, é uma pena que ele não tenha começado no time titular antes, né? Ele tinha o Everton na frente dele, ele não foi utilizado pelo lado direito ou por dentro, ele acabou como titular, como protagonista, não fazendo talvez uma temporada só inteira como titular, né? Se a gente considerar pós-gauchão para cá, antes ele era um reserva
e mesmo assim ele empilhou gols. Ele é um jogador muito, muito bom e a gente tem que entender isso como algo importante. Eu não sei se o Grêmio rapidamente vai ter no Ferreira uma reposição desse nível, mas o fato é que a tendência neste momento, eu não... Olha, se me perguntarem assim, o que tu acha? Claramente, eu acho que o PP é questão de dias. Em poucos dias a gente vai ter o desfecho disso, mas a gente sabe que o futebol é dinâmico, que as coisas podem movimentar. De repente o Porto, como eu disse, compra o Hulk, desiste do PP, sei eu. O fato é que existe toda essa informação e quando a gente lê a imprensa de Portugal, pessoas do clube oficialmente, né, como é o caso do treinador Sérgio Conceição, bom, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a gente tem que só aguardar e torcer. É o que a gente faz, né? Aguarda, torce e torce muito para que as coisas aconteçam de forma favorável para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.